Iniciamos. Boa noite, gente. Boa noite, Wagner. Prazer ter você aqui. A gente começando aqui mais uma dessa roda de conversa aqui da comunidade. Umas boas-vindas. Já até me adiantando, me apresentando, me descrevendo. Sou o Vitor, fico aqui muito na administração da comunidade. Sou um homem de pele morena, cabelo curto de cor escura, barba curta de cor escura. Estou usando uma camisa cor roxa. Atrás de mim tem um fundo na minha tela aqui todo borrado, mas da minha estante aqui com alguns livros. E hoje, gente, aqui começando o nosso papo, temos o grande Wagner aqui. Conheço ele há relativamente pouco tempo, mas a gente já acaba conversando pra caramba, né, desse pouco tempo, né, Wagner? Mas boas-vindas, fique aí à vontade para estar se apresentando, falando aí um pouquinho de você. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Wagner Beethoven, estou aqui em Olinda, Pernambuco. Eu sou um homem gordo, tenho um cabelo curto, penteado para o lado, uso óculos de grau e armação preta, tenho um barba grisalha, estou com a camisa preta, com uma carta do Alta Compadecida com o diabo, estampado, camisa preta, e o fundo está borrado por causa do efeito do Google Meet, né? Muito obrigado pelo convite. E até começando nesse nosso papo, né, ele tem, acho que o conceito de um tema que veio de uma forma bem diferente, né? A gente trocando uma ideia, e aí veio, né, o tema de uma forma diferente, só surgiu, né, do nosso papo. Que aí, para quem não sabe, o Wagner me convidou para conversar lá no projeto dele, e daqui a pouco até vou pedir para ele comentar mais. E aí veio, né, depois repetir um pouco esse tema, que é UX com propósito, e aí tratando muita questão de acessibilidade e aprendizados que ele trilhou na vida dele, né? O que ele foi adquirindo, como que foi. Basicamente vai ser muito guia desse papo, tá, gente? Então, está sendo aqui pelo Meet, está sendo gravado. Depois eu vou estar disponibilizando esse papo lá no YouTube da comunidade. E caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para deixar aqui no chat, que aí depois eu vou estar passando as perguntas, fazendo aqui com o Wagner. Bom, Wagner, já começando, então, fica à vontade aí para dizer um pouquinho desse início da sua trajetória, tudo, até daquele papo que a gente tem antes, né, daqui, você comentou que foi muito uma transição ali de TI, né, a parte de front-end, aí veio para o UX, acessibilidade. Então, conta aí um pouquinho como que foi. Então, minha formação inicial não é em informática, né? Eu não sou, não cresci tendo essa abordagem de querer ser um profissional de TI. Eu, na quinta série, fiquei vidrado por uma professora de biologia e aí decidi que queria ser próximo do que ela ia ser, né? Mas aí as carreiras são diferentes, né? Ela é uma pessoa, eu sou outra, e aí eu enfrentei a violência nas escolas públicas, aí abandonei. E nesse meio tempo, quando era adolescente, eu fazia, mexia com Photoshop. Acho que devo ser o mais velho aqui da roda. Eu peguei computador nos anos 2000, né? Então já era considerado atrasado. Então eu peguei computador já atrasado, em comparação aos colegas que tinham próximo. E aí comecei a mexer. Na época era com Fireworks, então eu mexia muito Fireworks e fazia um fanzine digital com um colega. Então ele fazia o material escrito, né? Os textos era sobre música e cultura, e eu fazia o design da página, e aí eu tive que aprender HTML e CSS, né? Então eu aprendi na raça. Na época tinha o Maljó, não sei nem se ele está vivo, espero que esteja. Mas aí o Maljó me ensinou um bocado e fui trilhando isso, né? Aí com o tempo eu caí de derradeiro, né? Eu virei um designer, entrei numa empresa de TI, como prestador de serviço, e aí me empurraram para esse design. E aí eu ficava entre uma ponta e outra, né? Entre escrever o código e fazer o design da coisa. Então, nessa primeira experiência, passei uns 3 anos, né, nessa empresa, eu meio que fazia o projeto de ponta a ponta, né? Desde entrevista com o cliente, levantamento de requisito, até entrega e coleta de feedback, né? A empresa era meio doida, sabe? Botava um menino novo que não tinha experiência nenhuma, ó, faz aí, se joga. Então, basicamente foi isso.
O lance da acessibilidade, ela veio junto com essa empresa. A empresa ganhou a licitação para fazer uma sinagoga aqui em Recife. Tem uma, como eu estava falando antes, né? Recife e Olinda, elas são históricas. E aí essa história, ela vem com a fuga dos judeus, né? Das guerras, então vieram para cá. E aí abriram a primeira sinagoga das Américas, né? Na Rua do Bom Jesus, lá no Recife Antigo. E aí a empresa ganhou a licitação para fazer esse site, e aí contrataram um profissional de marketing, um programador, e aí a turma fez uma coisa linda. Só que os judeus, coitados, eram um bando de pessoas idosas, né? Então tiveram uma série de problemas, e aí o rapaz saiu, né, que foi um projeto pontual, ele saiu, e aí o projeto caiu em mim. Eu comecei a ter contato com essas pessoas idosas e entender que precisava ser muito mais do que só bonito, sabe? Precisava ser usual o suficiente para que pessoas de diferentes idades e tipos pudessem fazer, usar e construir o que eles queriam com a ferramenta, né? No caso, que era um site, era um site de notícias, então eles queriam falar as coisas da sinagoga, né? Kazru Israel, acho o nome da sinagoga. Aí pronto, meu contato com acessibilidade, com design foi basicamente isso. Rapaz, bem diferente, né? A trajetória ali, da forma que você literalmente caiu, né? Eu gostaria que tivesse sido mais fácil, sabe? Eu falo assim, foi bem intenso, assim. Era uma empresa que eu saía muito de madrugada de lá, eu chegava às 8, não tinha hora para sair, então não sei se isso é comum hoje em dia, tá? Eu não acho que isso é saudável, não, mas com o tempo isso vai desgastando a pessoa, até entristecendo a pessoa com o mercado, né? Mas aí eu saí, e aí a empresa provavelmente deve ter melhorado os costumes dela, né? Mas aí a turma me jogava assim no Rio de Piranha, assim, ó, vai e vira, se tu sair vivo, bom, se tu sair morto, a gente recupera, tu leva a culpa, e aí a gente joga de novo, e assim vai. Complexo, levemente complexo. É. E aí, até falando dessa tua trajetória, né, da forma que você acabou caindo, né, dentro dos temas, teve que aprender, né, meio que numa forma prática, você consegue mais ou menos dizer algumas skills, tanto soft, hard skills, assim, que te ajudaram nesse trajeto aí? Ou atrapalharam também, né? Vai que. Consigo. Eu tenho formação de licenciatura, né? Então eu consigo me comunicar muito bem com as pessoas, com os pares. Isso eu acho que ajudou muito, sabe? E essa comunicação, ela ajudava tanto que a turma me jogava para conversar com o cliente, sabe? Então, a turma me jogava com o cliente e conseguia obter informações, levava para os programadores faziam os requisitos, né, com a turma de desenvolvimento, e aí fazia prazo, etc. Então, acho que inicialmente comunicação foi uma habilidade muito chave assim para eu poder conseguir navegar entre esse novo mercado que eu estava desbravando, né? Outro ponto que me prejudicou era que eu achava que os projetos eram meus, tá? Então eu era muito reativo. Então quando você criticava um projeto que eu estava fazendo, você não estava criticando o trabalho, você estava me criticando, tá? Então isso aí me prejudicou um bocado. Mas aí a gente aprende com a experiência que tipo é um projeto, apenas um projeto. Vai ter outros e outros e nada é seu, sabe? A não ser que você seja o dono da empresa ou o dono do software. No meu caso, não será, então vai seguir. Crítica não é para mim, né? Até uma parte interessante de todas os skills, né, que te ajudaram, todas elas envolvem muito questões comportamentais, né, Sim. e comunicação, né? Porque no caso de design, como eu não era, eu não tenho formação, né? Não fiz design de formação básica, eu fiz sistemas para internet. É um curso antigo, não sei nem se existe ainda. E aí esse curso era mais voltado para desenvolvimento, né? Então era outra coisa que eu tinha facilidade, era conversar com os programadores, entender como era o universo deles, e aí
esse universo de programação ele é muito próximo, né? Porque é próximo do universo de desenvolvimento de software, mas o programador pensa diferente de design, né? A gente é treinado para pensar diferente. E aí, quando eu comecei a fazer faculdade, eu consegui entender como era que a turma pensava. Justamente por essa habilidade de comunicação, eu conseguia é, ter mais facilidade para conversar, para chegar a problemas e entender que eu deveria conversar, assim, nessa empresa eu era o único designer e eu tinha 25 programadores, tá? Então eu sempre era eu equipe, tá? Então atualmente eu estou numa empresa que eu tenho uma equipe com mais de 10 pessoas. Na anterior era eu e mais seis, mas nas outras era sempre eu sozinho, jogado com meio de multidesenvolvedor. Tá? Então eu tinha que ter essa a arma de Jorge, né? Tinha que estar armado, cheio de armadura, assim, para conversar com a turma, porque senão a turma me engolia, tá? Então, por exemplo, como eu era sozinho, eu tive que desenvolver muita habilidade de ser autodidata, tá? E esse autodidatismo, ele fez com que eu aprendesse código HTML e CSS para fazer as interfaces, porque a turma sempre dizia que não dava. Ó, nunca dá, eu projetava a interface, na época eu fazia protótipo em Balsamic, é uma ferramenta muito boa. Fazia os layouts no Fireworks, que não existe mais, foi engolido pelo Photoshop. E aí a turma sempre dizia, ó, não dá para fazer não. Então tudo que eu projetava, a turma dizia que não dava para fazer. Mas, meu Deus do céu, eu vejo tanta gente no mercado usando tal componente, tal coisa, e nunca dá para fazer, eu vou aprender como é que faz. E aí aprendia, fazia, e aí entregava para a turma, só o pessoal botar o JavaScript, ou PHP, ou Java, ou C Sharp, seja lá o que for, sabe? Nossa, você recuperou uns nomes aí que eu também já tinha um bom tempo que eu não ouvia. Fireworks foi um deles. Inclusive, ainda não consigo enxergar um substituto para o Balsamic, né? O Figma é muito bom, mas ele não é tão veloz feito o Balsamic era. E, rapaz, vai entrar em polêmica, hein? Falando que o Figma não é bom. Ele é bom, né? Porque ele se propõe, né? E aí, até com essa parte da sua jornada, né, de tudo que foi acontecendo, dá para dizer que você foi adquirindo e construindo um repertório ali, né, tanto a nível técnico quanto também humano, né, questão também de network e tudo. Como que foi essa sua experiência como um todo? Como que foi esse seu processo também dessa parte? É, inicialmente eu tinha essa barreira de receber crítica, né? E aí com o tempo eu consegui aprender que eu não precisava entregar uma coisa tão pixel perfect, né? Eu precisava entregar o valor, gerar impacto para o negócio do cliente e com isso fazer com que o projeto terminasse, né? Então precisava, os prazos eram muito curtos, por exemplo, inicialmente eu fazia site ao sistema em 15 dias, então eu entregava, eram dois a três sites por mês que eu entregava. Então, era uma rotatividade muito grande. Então, esse apego a essa estética perfeita que eu projetava, ela com o tempo ela foi se destruindo, assim. Então, eu precisava entregar, fazer. E aí, quando veio o conceito de responsividade, de adaptação de interface, isso me ganhou, né? Então, eu não precisava ficar contando pixel dentro de uma tela de um monitor de 15 polegadas de tubo, sabe? É, justo. E essa parte também do repertório humano, como é que foi também desse processo que hoje, né, você tem seu projeto, tem network, sim, conhece muita gente também. Como que foi também essa parte para você? Cara, então, sendo uma pessoa autodidata, eu precisava estar no meio de outros profissionais, né? Então, eu sempre estava no meio de desenvolvedores. Então, quando eu tinha encontro com designer, eu ia junto, ficava quietinho lá na minha, porque para tentar aprender, e até hoje, quando eu vou para os eventos, seja lá para um evento de pessoas muito novas, que vão falar sobre assuntos que eu já sei, mas eu estou lá para absorver coisas novas, que a turma consegue me passar. E aí, esse repertório humano, ele vai muito mais do que
de ser designer, né? Ele vai tem que ser profissional, tem que saber navegar entre todos os meios, né? Então, por exemplo, às vezes a gente precisa falar com um diretor, uma gerente de RH que é super ocupada para coletar feedback ou coletar requisito, e aí você não tem que ter muito arrudeio, sabe? Você está tratando, tem que ser muito profissional para chegar lá e conversar, ó, marca uma agenda, conversa. Sim. Aí você até comentou, né, da forma que você chegou ali em acessibilidade e tudo. E aí eu falo, para não parte de experiência própria, eu trabalho com acessibilidade, eu acho que existe dois momentos meus de acessibilidade, né? Um quando eu descubro e depois quando eu decido querer atuar, né, realmente, e buscar melhorar. Queria que você comentasse um pouquinho desse momento seu, né, da acessibilidade, como é que foi. Cara, é meio que uma virada de chave, sabe? Eu não sei se dizer se, pelo menos para mim, né, que é um assunto que eu gosto muito, eu digo que é uma coisa de pirâmide, né? Aquele negócio que você começa a estudar e você vai chamando mais gente, vai aprendendo mais e vai querendo fazer mais e mais. Estudar assunto, sei lá, pessoas cegas, surdas, pessoas com pouca mobilidade, com limitações físicas. É um assunto que eu cotidianamente estou estudando, tá? Então, por exemplo, é no projeto que eu sou cabeça hoje, que é um podcast sobre acessibilidade, que é o Foco Acessível. Recentemente a gente conversou com uma pessoa que ela fala que a gente tem que impactar negócio, né? Então, eu como designer, eu não faço arte, né? Eu faço construo para fazer com que as pessoas ganhem dinheiro, tá? Então, procuro impactar negócio e acessibilidade também é isso, né? E aí eu consigo impactar o negócio de forma a fazer com que meus projetos eles sejam mais inclusivos e acessíveis possíveis, né? É muito difícil esse termo de design universal, porque atingir o universo é bem complexo, né? E você trouxe até uma parte, né, que falou de impacto e tudo. Teria como comentar um pouquinho de como foi, talvez algum exemplo, caso possa trazer algo? Cara, eu nas experiências, desde a da minha experiência profissional, que foi com o site da sinagoga, eu sempre tive muita resistência com os gestores para trazer o assunto, né? Então, meio que eu sempre tentava botar uma coisa ou outra, por exemplo, vou fazer uma interface. A interface não era, eu não usava uma fonte, por exemplo, de 8 pixels, eu sempre usava uma fonte maior, eu sempre me preocupava com o contraste. Então, era meio que eu tentava colocar as coisas sem falar, para que a coisa ficasse mais natural. Então, projetar a interface acessível para que a turma não. Eu não falava nem no assunto, sabe? Para a turma não ter essa resistência. Senão, vamos pensar agora não nisso, não, porque aí vai gastar mais dinheiro, o prazo vai ser maior. Então, já projetava com esse intuito, tá? Mas, assim, a chave mudou mesmo. Um tempo atrás eu fiz uma pós-graduação de design de web apps aqui na faculdade daqui, e aí eu ia fazer um projeto sobre. Aqui em Pernambuco tem um conglomerado de empresas chamada Porto Digital. Tá? E meu projeto era para a gente mapear conhecimentos de profissionais sobre acessibilidade que trabalham no Porto Digital e projetos que têm essa preocupação acessível. Só que aí o professor meio que disse, ó, não vamos mexer nesse vespeiro não, é muita empresa, talvez você possa estar mexendo no local e possa se prejudicar se essa informação vazar e alguma empresa pode se chatear e tal. Vamos fazer o seguinte, você quer trabalhar, eu vou te dar acesso a um profissional, e é esse profissional, que hoje é Francisco Lima, que é um amigo meu, que ele é um professor da Universidade Federal daqui de Pernambuco. Ele é uma pessoa cega que dá aula nas licenciaturas aqui sobre audiodescrição, acessibilidade, né? E Uhum. aí ele tem um site chamado Revista Brasileira de Tradução Visual, que é uma revista científica digital com foco em acessibilidade, tá? E aí entraram nesse site e botaram música de frevo para tocar, tá? Assim, eu rodei todas as páginas do sistema dele e eu não encontrei esse frevo tocando, eu não consegui localizar, e por ser uma pessoa cega e ele usar um leitor de tela, ele não conseguia escutar o que a pessoa estava, o leitor de tela falava,
e a música estava tocando. Eu rodei código também, eu não consegui encontrar, eu não sei o que, é que essa criatura maléfica colocou no sistema, mas aí acabei que eu refiz o site e hoje a revista está no ar de novo, tá? Inclusive é, ela mudou, hoje é uma revista que ela é aberta o tempo todo e só vão ter dois fechamentos de edição, né? Que é no meio e no final de ano. E aí eu hoje a, a gente se tornou amigo e eu faço muito projeto com ele, né? Então, por exemplo, eu já fiz projetos para a Universidade da Inglaterra, não vou lembrar o nome. Eu não vou nem falar a cidade, que é difícil de falar, mas eu fiz um projeto em empregabilidade com o pessoal lá, já fiz, já fiz projeto de audiodescrição de museu, de insetos dentro de museu, então um projeto muito bacana. Por exemplo, como é que você vai dizer para uma pessoa cega o que é uma antena de uma formiga, sabe? Então, foi um projeto pós-doutorado dele, eu ajudei a construir o sistema, e basicamente é isso, assim, um grande impacto que eu faço um projeto com ele, né? E hoje tem o meu que eu trago profissionais, né, para falar sobre isso, para a gente desmistificar o trabalho de acessibilidade, não é nada de outro mundo, né? E aí até nisso, né, essa parte que você comentou do site, tudo, você chega a fazer uso de algum tipo de tecnologia assistiva para poder estar fazendo uma validação, dando uma analisada ali? Cara, sim, eu inicialmente o projeto planejo mais para executar menos, digamos assim. Então, antes de passar em qualquer tecnologia, eu penso no conteúdo, né? Então, o conteúdo ele tem que ser simples, tá? Eu não sou um exímio escritor, então não tenho habilidades de jornalista, por exemplo. Eu não tenho habilidades técnicas de escrever, então vai ser uma linguagem muito simples, tá? Eu penso na arquitetura da informação que evidencie o que é o que, tá? E aí, quando eu projeto a interface, eu sempre penso em fazer com que o usuário que esteja usando o sistema, ele consiga navegar de maneira sem muitas complicações. Aí, além disso, né, a gente passa o NVDA, sou um usuário de Windows, eu não uso VoiceOver, então uso o NVDA para fazer essa leitura. Uso ferramentas do navegador chamado Wave, que é muito bacana, que ele diz, faz uma varredura na tela, e ele vai dizer alguns problemas. Eu acho que a Wave é da IBM, eu acho. Ou eu uso uma ferramenta da IBM, a Wave é outra. Eu não vou saber muito bem qual é qual, mas tem outra ferramenta da IBM que fala também. E aí faço o teste. Por exemplo, antes eu usava Photoshop, né, e Fireworks. Hoje eu uso o Figma, e o Figma tem uma série de plugins que ajudam nessa verificação, né, de contraste. E aí tem um bocado de outras ferramentas que a gente usa aí. No caso, eu tenho uma lista enorme de plugin, né? Sou meio que viciadinho em testar plugin. Aí tem plugin que eu instalo, uso e aí acho outro que faz duas vezes, duas, três, quatro, cinco coisas a mais do que esse outro. Aí eu continuo instalando os dois para ver até que ponto um vai quebrar, eu tenho outro com medo de perder a ferramenta. Até aproveitando nesse gancho dos plugins, se puder depois me passar uma lista, que aí eu disponibilizo aqui para o pessoal. Faço sim. E aí, até nessa sua experiência, né, como designer, tudo, como é que foi e principalmente pela sua vivência, né, ali na parte de front, como que é a sua colaboração, né, entre designer e dev? Né? O que mudou, de repente, do seu início? Como você faz hoje? Então, minha preocupação maior é como o projeto vai ser entregue no prazo, né? Porque aí a equipe se compromete a entregar alguma coisa no tempo específico. Essa colaboração, ela vai muito na criação junta. Então, antes eu criava a interface junto com o desenvolvedor. Então, eu projetava a interface, dizia assim, ó, isso aqui tu consegue fazer no prazo. E aí ele dava as opiniões dele e a gente meio que juntava para fazer uma interface que conseguisse entregar no prazo, né? Não estou dizendo que a gente deixava de entregar o melhor, tá? Meu pensamento hoje é a gente entrega o que a gente consegue dentro de um prazo específico, tá? O perfeito é muito difícil de alcançar. Aí, geralmente, o perfeito a gente não consegue entregar no prazo.
E aí hoje a gente vive no mundo corporativo e as coisas são entregues muito rápidas, a concorrência entre empresas é muito grande, tá? Então, meio que um trabalho muito de colaboração. Faz um protótipo de baixa, conversa com o programador de baixa fidelidade, conversa com o programador, com o pessoal de testes e com o pessoal de negócio. Ó, isso aqui satisfaz. O programador pergunta se o componente é esse, se o componente funciona nesse formato, se ele pode mudar, pode ter um segundo comportamento, sabe? É mais porque assim, a construção do software não se faz só, né? Design não trabalha sozinho, programador não trabalha sozinho. A gente pode usar, por exemplo, inteligência artificial para escrever código que um designer projetou. Mas será que vai ficar com a mesma qualidade? Provavelmente não, né? E aí é muito o trabalho de colaboração e comunicação, né? Tem que ser frequente. Até nessa pegada, uma coisa que eu vivenciei e tenho aprendido muito, principalmente nessa integração com o time de desenvolvimento, é limitação tecnológica, né? Sim, Porque é um mundo que ninguém não é comentado e assim quando a gente está dentro de uma grande empresa ou de uma empresa de médio porte, não é simplesmente só fazer, né? O só ali tem muitas outras coisas por trás, né? sim. Existe outro ponto também que a gente, assim, eu tenho muito design é muito mais próximo do front do que do back, né? E aí hoje eu tô, por exemplo, um desafio atual meu projetei uma interface que ela tem uma carga muito grande dentro do back-end. Tá? Então a turma de back-end, quando viu a tela, ficou desesperada. Assim, disse, amigo, não dá para movimentar esse tanto de dados. Vamos tentar reduzir. E aí existe uma série de conversas com back, com front, com o pessoal de negócio, para a gente chegar no denominador comum. Acreditar que tudo é possível até certo ponto, né? Porque a gente tá aí para tentar ir para Marte há anos e não foi ainda, sabe? Então tem um limite. E aí a gente tem que pensar também que tem limite de prazo, que eu falei aqui, né? Tem limite principalmente de orçamento, né? Será que faz sentido a gente fazer uma interface poderosíssima do jeito que o cliente quer e não pensar? Será que a turma não vai gastar muito? Será que a gente não pode reduzir menos para fazer com que a coisa seja mais performática ou economize mais dinheiro para a empresa, né? Infelizmente não, né? A gente tem que pensar também que o que a empresa gasta, a gente pode também ser desperdiçado, né? Por esse gasto, né? Tá gastando demais, designer, vamos pegar outro que pensa, economiza menos aqui. Eu vivenciei um case bem próximo disso que você comentou, né? Para quem não sabe, eu trabalho na Bradesco Seguros e um dos produtos lá envolve saúde. E tinha uma tela onde carregava uma lista da ANS de 10 mil itens. E assim, a nível de, vamos falar, de performance ideal, não tinha como cortar. Era algo regulatório, né? Então, no meio da jornada, teve que entrar uma paginação para poder reduzir um pouco esse peso, né? Acho que seria um pouco essa mesma pegada que você comentou, né? Eu trabalho em empresa de varejo hoje, que a empresa tem a terceira maior empresa de varejo do Brasil, tá? E aí você trabalha num projeto de catálogo de produto. Então, movimentar quantidade de produtos, sabe? Não é muito trivial assim, dizer move e tal, e o que o pessoal de negócio queria era movimentar drag and drop, tá? Então você tem uma lista de 500 itens, movimentar isso não é muito simples. É o pessoal de back-end mesmo reclamou não, né? Levantou uma série de problemas e aí a gente chegou no consenso de simplificar a interface. E aí também, de certa forma, você já traz acessibilidade quando você busca simplificar, né? Sim. Existem alguns pontos que, assim, a gente não consegue bater no pé e dizer eu vou querer desse formato porque a gente não faz só, né? E existem pessoas que são tomadoras de decisão. Então, por exemplo, quando se pega uma interface, e a interface, por exemplo, tem fontes com tons de cinza e fundo claro, tá? Isso pode ser um problema, tá? E aí, dependendo do sistema, as letras são muito pequenas. Você tem que ir aos poucos, porque senão a turma realmente pega abuso do assunto. E aí você perde a credibilidade, você não vai ter mais espaço nenhum para poder falar sobre o assunto. E aí até você comentou, né, de trazer aos poucos e tudo. Como que foi essa parte para você trazer a disciplina, o conhecimento de acessibilidade para os times técnicos? Cara,
é mais trazer exemplo, mostrar como é que o mercado faz, mostrar a inovação que a acessibilidade traz. Por exemplo, você pega cases da Apple, que você bota pessoas tetraplégicas editando vídeo, sabe? Então, um software tão acessível que uma pessoa que só mexe o pescoço consegue editar um vídeo de, sei lá, 5, 10 minutos, sabe? O quanto isso é inovador. Então, você mostra para um desenvolvedor e aí você consegue entrar na cabeça dele e dizer assim, ó, plantei a sementinha e vai tentando a cada passo de uma vez, né? Existe pessoas, eu não digo nem programadores, tá? Que eles são mais abertas a isso. E aí a gente tem que puxar essas pessoas como aliados, né? Que são profissionais que têm uma empatia maior pelo próximo e pode ser também que são pessoas que tenham pessoas com deficiência na família, né? E aí sentem a dor muito próxima do parente e aí se sensibilizam com isso, né? E aí eu iria até emendar numa parte de liderança, mas a Flávia já deixou uma pergunta aqui que era na mesma linha, né? Se você já passou pela seguinte situação, projetar algo com acessibilidade e os stakeholders, né, não aprovarem, e aí depois perceber que a falta de acessibilidade impactou no negócio. Aí, se aconteceu, só contar um pouquinho sobre esse ponto. Sim, eu trabalhava numa empresa, na experiência anterior, numa empresa de ERP, né, que é um software de gestão financeira que controla empresas de grande porte. E aí eu queria colocar alguma coisa que pelo menos massageasse meu ego, né, não fosse só um reprodutor, eu projetar a interface que os outros projetam, eu não queria dar meu toque lá. Então, e aí eu falava nas reuniões diárias, na reunião de planejamento, e o diretor do negócio dizia, não, vamos deixar para o final, e eu sabendo que às vezes é um prejuízo financeiro grande, né? E se fosse um prejuízo financeiro, se ele quisesse colocar, né? Provavelmente ele não ia colocar, e o software ia seguir com acessibilidade entregue a Deus, assim, zero, zero. E aí eu conversei com um front-end, e aí conversando com ele, né, apresentando as coisas, e aí a gente conseguiu, por exemplo, colocar tecla de atalho, ferramenta de contraste e tecla de atalho, ferramenta de contraste, acho que foi isso. E ocultar algumas coisas, descrever algumas informações. Então, por exemplo, tinha sigla. E aí o leitor de tela, quando batia, lia em vez de ler a sigla, lia a sigla inteira. No caso, lia o texto que compunha a sigla. Então, fui fazendo isso, e aí na entrega, quando a gente foi entregar para o diretor, estava nessa entrega, ele notou que a gente estava usando o software muito rápido, pelo teclado. E aí disse, como é que vocês estão fazendo isso, que vocês não usam o mouse? A gente tecla de atalho. Aí, mas isso estava num projeto, no planejamento? Eu disse, estava não, mas a gente colocou. E aí foi assim, né? A gente poderia ter levado uma esculhambação, mas aí ele gostou, e aí é meio que isso, sabe? A gente tentar mostrar aos poucos como é que a gente consegue mudar a mentalidade das pessoas. A gente, ou das duas, uma. Ou ele vai aprender de alguma forma, tendo um parente, ou até ele se tornando uma pessoa com deficiência, ou através dessas ações, né? Juntar as pessoas, unir forças e sensibilizar quem toma decisão, né? E hoje, né, na sua empresa atual, como que é esse processo seu ali, principalmente envolvendo stakeholder, que é sempre uma parte mais complexa? Vamos lá. Sobre o assunto de acessibilidade, hoje eu não tenho muita. Ainda não consegui ter essa abertura, tá? Eu sou novato na Uhum. empresa, tenho 5 meses só, e aí ainda é um assunto que eu estou jogando. Então, por exemplo, teve o Deficiência Tech, eu acho, e aí o Uhum. pessoal liberou os vídeos, aí eu joguei no grupo, ó, pessoal, tem esses vídeos aqui, quem quiser, saiu a norma da ABNT, de acessibilidade digital, eu joguei lá no grupo. Então, meio que eu estou plantando ainda e preparando um terreno para puxar esses assuntos, sabe? Mas ainda não é um assunto debatido, porque o projeto ainda está sendo entregue, né? Então, meio que o projeto tem alguns problemas hoje, a interface tem alguns problemas meio críticos de acessibilidade, mas eu preciso primeiro construir uma confiança, né? E depois eu consigo me juntar com um time e fazer a revolução lá, né? O pessoal, vamos fazer
e aí a turma vai ter que aceitar de alguma forma, sabe? É aquele passo a passo bem devagar de implementar uma Exato. cultura, né? Como eu disse, né? Não é o software da gente, né? Quando for, a gente faz do jeito que a gente quiser. Hein? Quando não, a gente vai seguir o que a roda manda, né? Justo, né? E aí, até pensando no que você já é um profissional que já está há um tempo no mercado, já tem uma senioridade, tudo. Como você visa a estimular a times um pouco abaixo de você ou times que não têm relação em design? Por exemplo, um atendimento, né? Se for no contexto da sua empresa, como você faz toda essa parte ali, esse meio de campo com esses times? Eu tive uma experiência passada, passei 5 anos sendo coordenador de um time de design. A gente tinha uma barreira bem grande, porque eram 150 programadores e 6 designers, tá? Então, era praticamente um exército contra um, essa guerra entre. Eu não sei hoje como é que tá na parte de. Pessoal, como os estudantes estão, né? Mas quando eu era o único designer na faculdade e no meio de programadores também, né? Mesmo estudando sistemas para a internet. Então, meio que a turma criava essa guerra de design e programador, né? Hoje em dia, não sei se é porque eu parei de ligar para isso, né? Mas a turma ainda tem essa mentalidade que, pelo menos as pessoas que eu converso, né? Já escutei algumas vezes, de designer fazer só mexer com Paint, mexer com Firula e programador fazer código, sabe? Então, programador faz o importante, digamos assim. Mas, por exemplo, na experiência passada, a gente tinha zero abertura e zero impacto no negócio. E aí, como é que a gente conseguiu construir isso, né? Através de pesquisa com o usuário, tá? Então, a gente conseguiu, por exemplo, fazer um SUS com um time, pegando um cliente específico, 10 perguntinhas, escolheu e pegou um número. E aí, esse valor de 0 a 100, a gente viu que o software, por exemplo, tem 40 de nota. 40 não está muito baixa. Então, a gente Uhum. apresenta isso para uma reunião de direção, a turma diz, sim, 40. Se eu consigo usar o software tão bem, só que aquele negócio, né? Quem está fazendo não é o usuário final, né? E aí você consegue construir isso meio que dando martelada na cabeça da turma, sabe? Jogando o problema mesmo. E aí jogando o problema, não só jogar o problema, joga o problema e leva a solução, né? Porque senão você vai ser pintado como um profissional que só carrega problema, tá? E aí existem alguns outros pontos que eu consegui, por exemplo, de maneira muito boa, fazer impacto e mostrar que 6 pessoas conseguiam fazer impacto muito grande no negócio, que chegou para a direção envolvida com o Porto Digital e aí trouxe um projeto de inovação. E aí me pediram, né? Eu era o cabeça de designer, não, designer faz muita inovação e etc. Lê aí. Eu achei muito mequetrefe, né? Disse que negócio ordinário, vamos melhorar isso aí. E aí eu propus um hackathon na empresa, tá? Só que a ideia era o seguinte: não era um hackathon que pessoas externas poderiam participar. Eu queria que profissionais da empresa participassem, tá? O prêmio foi muito, é, posso dizer, foi só um prêmio, um mimo, foi nada em dinheiro, tá? Foi um Alexa, um Kindle e um Fire Stick TV. E aí, primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, a turma meio que toda sexta-feira, durante um mês, a gente fez hackathons, fez mentorias internas com técnicas que os programadores, o pessoal do administrativo, da contabilidade, os gerentes de projeto pudessem usar no dia a dia técnicas de design para resolver problemas reais dele, tá? Então a turma meio que ficava contando dias e as horas assim para chegar sexta-feira e aprender um negócio novo. Então aí rolou inscrição, aí foi muito bacana. E aí a turma entendeu que design não é só fazer interface, tá? Além de, teve um agravante que era o seguinte: o time que eu participava entregava em média 20 telas por mês. A gente tinha que aumentar essa entrega no final do projeto para 80. Aí eu disse, amigo, ó, não tenho condições. Falei para o diretor, disse, faz o seguinte, das duas, uma. Ou você demite a turma todinha, porque a gente não consegue entregar, não tem hora extra que aguente, assim, não vai dar. Ou a gente ignora que designer faz tela, deixa a turma fazer, porque já tem um aprendizado. Era um software que estava mudando
um software de 25 anos que estava mudando de versão web, desculpa, uma versão desktop para uma versão web, então a gente tinha cerca de 4.000 telas, faltavam 1.200 para a gente terminar, então não ia dar. E chamar uma pessoa nova, porque o RP é muito complexo, o tempo de aprendizado dela ia ser muito longo e ia atrasar, né? Atrasar o novato, atrasar a gente, atrasar o projeto. Então, a gente meio que ignorou, disse, ó, não vamos mais entregar tela, a gente vai focar em outra coisa. Então, a gente começou a focar também em arquitetura da informação, tá? Então, a gente organizou um menu tinha 2.000, não sei quantos itens no menu, então a gente organizou, sabe? A gente conseguiu mapear erros em tela, padrões, fez estudo de heurística, tudo para mostrar que o designer não só faz tela. Então a gente não entregava tela. Os entregava da gente era relatório, documento de Word com relatório de resultado de uma planilha, de uma pesquisa, era uma planilha de Excel, sabe? Então era muito... E outra coisa, dados. A gente jogava muito dado. Ó. A tela tem X% de erro, e entregava na real para todo mundo. Ó. Pessoal, entrega da equipe de design semana tal. Mandava o documento para a equipe de desenvolvimento. Que a gente tinha que fazer com que a equipe de desenvolvimento entendesse que designer transcende a interface, né? A gente impacta o negócio. Uma parte bem interessante. Essa do hackathon, vou emendar daqui a pouquinho uma pergunta. Que agora acho que a gente já vai chegando meio que num bloco final de perguntas, e tem uma parte, acho que é a parte que eu gosto, que foi muito que a parte que aproximou o nosso contato, né? Uhum. Questão envolvendo a comunidade. E aí, você já falou um pouquinho ali do foco acessível e tudo. Agora eu queria pedir para você comentar mais do projeto, como que foi, como que é, o que é fazer, também deixar seu jabá, que depois também já faço os links, que aí já até deixando um pouco, pelo menos no Instagram, LinkedIn, quem for lá dar uma conferida, já está marcando lá o foco acessível, então já tem lá para poder acompanharem. Maravilha. O Foco Acessível inicialmente nasceu como um podcast de áudio, tá? Que foi um projeto de... Eu fiz outra pós-graduação em design de interação e eu precisava entregar um projeto final. Eu não sou um profissional acadêmico, né? Então, eu sempre fui muito voltado para projeto. E aí, por isso, chegou no final, eu disse, bicho, eu vou entregar o quê? Eu sei a BNT, mas leio coisa científica, mas não consigo. Não é do meu... ainda quero desenvolver essa habilidade de ser mais acadêmico, mas não sempre fui treinado para fazer projeto. E aí fiz esse projeto. Foco Acessível é um podcast hoje em vídeo, né? Porque a demanda é em vídeo hoje, mas eu gostaria que fosse em áudio, que é muito mais fácil de fazer. E aí o objetivo dele é trazer profissionais que trabalham com acessibilidade para falar como é os desafios, como é o desenvolvimento de soluções acessíveis para desmistificar o assunto, né? Então, a ideia é trazer, por exemplo, o Vitor, eu cheguei na hora, disse, ei, amigo, tudo bom? Ó, a gente segue no LinkedIn, dá like nas publicações, né? Eu queria saber se tu pode participar. Participar como, né? Não, eu vou fazer uma série de perguntas e você responde. Basicamente é isso. Então, é meio que isso, sabe? Trazer esses aprendizados, sejam eles de sucesso ou de fracasso, né? Que, afinal de contas, errar faz com que a gente aprenda também, sobre acessibilidade. E aí, por exemplo, já trouxe esse Francisco, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração. Ele conversou comigo quase 2 horas, tá? Então, é um bálsamo escutar a conversa dele. Foi uma transcrição de 79 páginas. Tive que escutar e transcrever 79 páginas. Na época, eu não conhecia ferramentas, né? Hoje em dia, eu já facilito um bocado as ferramentas de transcrição. Por exemplo, estou correndo aqui para tentar trazer mais mulheres. Só tem uma, que é a Janaína Bernardino, que é uma designer cega, que a conversa ficou maravilhosa, tá? Aí tem o Bruno Pulis, tem o Marcelo Salles, logo logo vai ter o Vitor conversando comigo, tem o Bruno Elber, e tem o Marcelo Paiva, que é um profissional, um designer que trabalha nos Estados Unidos, que ele criou um plugin do Figma para botar a documentação da WCAG nos projetos, tá? E aí é meio que meu contato com profissionais de acessibilidade, porque eu não trabalho exclusivamente com isso, se dá na cara de pau. Eu chego,
ó, admiro o teu trabalho, e aí, vamos participar? E aí, acontece, tá? Aí hoje a gente está no YouTube e em demais streams. Eu tento manter um blog aí sobre o assunto, né? Então tem alguns assuntos que as pessoas falam, eu transformo em texto para tentar enriquecer mais a conversa. E aí é isso, basicamente. Inclusive, a Flávia colocou agora aqui no chat uma recomendação da Liliane Cláudia, que é uma Tá designer na lista. estética. Então, meu projeto, como eu sabe, era um colega meu que é um amigo meu, na verdade, que eu só, Fernando, tu vai participar do primeiro, tá? Mas logo quando eu lancei o primeiro episódio, na verdade, que eu mandei para avaliação, já tinha 50 nomes. E essa mocinha já estava na lista, tá? Aí só falta, eu vou quebrando a cara ainda, sabe? Aos poucos eu vou conversando, convidando as pessoas, porque a agenda é um negócio muito complexo também, tá? Isso é real. Você conseguir espaço em agenda, casar agendas é bem É, desafiador, né? e no meu caso, tem outro ponto também, que eu tenho que pegar pessoas diversas, né? Não posso só. E aí, meu objetivo agora, né, é chamar só mulheres. Aí, outro ponto que eu gostaria também, trazer pessoas surdas. Eu não sou pessoa. Eu só sei o alfabeto da Xuxa, que eu aprendi, né, o abecedário, né? Mas vocês não eram crescidos, mas a Xuxa, na época áurea, ensinava o alfabeto em Libras, né? No programa. Então, eu só sei isso. Tá? Então, conversar com a pessoa aí tem um custo de contratar um intérprete. E aí o negócio é mais complexo, sabe? Trazer pessoas surdas, mas aí é um outro ponto aí. Aumentar o público, né? No caso, trazer mais mulheres, sair do eixo sul-sudeste, né? Trazer outros profissionais espalhados pelo Brasil, porque isso é importante também. Quando a gente quer trazer inovação para dentro do ambiente de trabalho, a gente tem que ter diversidade humana, né? Sem isso, não rola. Se todo mundo pensar igual, vamos imaginar o seguinte: sua empresa projeta, tá em São Paulo, né? Que é o foco lá do Brasil, né? A capital financeira, digamos assim. Projeta interface para o Brasil todo, com profissionais apenas do Sul e Sudeste. Como é que eles vão se comunicar direito com as pessoas do Nordeste ou do Norte? Sabe? Então, se não tem diversidade, aí provavelmente a gente está excluindo, né? Então o design está excluindo sem incluir. E aí não está impactando o negócio como deveria. É, e aí, até agora, voltando àquela do hackathon, né, que você comentou, mas que formas também você recomenda para o pessoal estar adquirindo conhecimento, né? Tudo bem que o hackathon foi interno e tudo, mas também Hum. a gente viveu uma época que teve muitos aí, agora acho que nem tanto, mas tem ainda formas, né? Queria saber ouvir um pouquinho disso de você. Assim, para adquirir conhecimento, eu acho que a gente tem boas ferramentas, né? Quando eu comecei, não existia, Google Tradutor não era tão eficaz feito é hoje, então aprendo muito vendo o site de fora, né? Então, por exemplo, inglês é o padrão, né? É beleza, fácil de ler, mas, por exemplo, você vai pegar um site em alemão, como é que você vai conhecer? Aprender como o alemão pensa. Então, você vai ter que usar um Google Tradutor. Então, sair desse nicho apenas de sair do Medium, por exemplo. Você é uma ferramenta bacana lá, o Medium. Você tem muito conhecimento lá, mas você sai, procura outras ferramentas, outros ecossistemas e outros perfis de profissionais que vocês vão aprender, tá? Um local que eu estou aprendendo muito mesmo, existe um movimento chamado Indie Web. Tá? A Indie Web, ela é um movimento ideológico que faz com que você seja o seu centro da informação. Então, vamos imaginar o seguinte: Wagner tem um site e o site dele vai conter tudo que ele produz e essa produção ela é espalhada para as demais redes. Então, eu não publico nas redes para o site, eu faço o contrário. Antes, um Medium era de graça. Hoje, tem uma parte que é paga. Tá? E se o Medium, do nada, só vai ler quem pagar tudo? Toda a produção intelectual está lá, perdeu. Sabe? Então, aí, com essa Indie Web, tem esse movimento que os sites eles viram esse grande foco. E aí, junto com isso, volta um conceito muito antigo, antes de existir o Google, chamado Indie Web. E aí, o Indie Web, ele faz com que, desculpa, confundi, Web Rings, tá? Web Rings é muito antes do Google.
E aí, o que é que acontece? Eu tenho um WebRing de acessibilidade. E aí, vocês entrarem nesse universo, vocês vão se perder. O que é que acontece? Eu tenho profissionais que só falam de acessibilidade nesse WebRing. Então, você vai ter profissionais do mundo inteiro falando sobre o assunto. Coisas incríveis, assim, que estão sendo desenvolvidas, soluções e até meios de resolver problemas que você não tinha ideia. Então, aí o que é que acontece? Qual a regra do WebRing? Você colocar embaixo o link do WebRing. Esse WebRing, você tem que colocar um link. O link, no caso, do site anterior, que entrou a você, o site posterior e um site aleatório. Então, qual é o meu vício? Eu entro no site do Foco Acessível, por exemplo, focoacessível.com.br, já vou passar o expediente, né? E aí, lá embaixo tem o link lá do WebRing. Aí você clica lá no aleatório. Aí você vai para um site completamente diferente, com um profissional que está falando sobre acessibilidade. Provavelmente você vai ver um layout diferente de tudo que você imaginar, porque não vão ter fontes serifadas, não vai ter muita coisa. Vai ser a personalidade do profissional. Ele não está se preocupando em ser bonito na fita, ele está se preocupando em passar a identidade dele virtual, tá? Então, é um negócio, assim, fora do comum, quanto você aprende nesses nichos, né? Então, se você quiser aprender sobre acessibilidade, você pode entrar nesses web rings de acessibilidade. Você, por exemplo, o final do Facebook. Você diz, no Facebook alguém usa, usa. Principalmente pessoas com deficiência. Você quer falar, conhecer programadores cegos. Lá provavelmente vai ter uma comunidade de programadores cegos. Vão ter comunidade de pessoas surdas. Então, ali você adquire mais bagagem e principalmente você tem contato com pessoas diferentes de você, que é o principal. Aí alguém perguntou aqui o papel do network, né? Então, o lance do network é você conseguir ter humildade e pedir ajuda, né? É o principal. Aí, por exemplo, eu participei de dois projetos muito bacanas, chamado Aceleradora Ágil e a Inclusiva, né? Aí o que é que acontece? Eu não sou uma pessoa que gosta de me exibir, né? Então, quando eu vou me apresentar, vou falar de maneira muito. Não vou estar dizendo que eu sou a bala que matou Kennedy, né? Então, qual é o cenário? Eu passei por uma experiência que, assim, me entristeceu um bocado. Eu tenho bastante experiência e aí me inscrevi para uma mentoria de um grupo específico. E aí fui negado, né? Não aceitaram essa mentoria. Aí qual foi a justificativa? Porque não era um profissional que trabalhava em empresa bombada, tá? Eu não trabalhava em megas empresas, sempre trabalhei em empresa muito específica. Por exemplo, eu trabalhei em empresa de gestão de fila. Então você vai ter um sistema que gerencia fila. Eu trabalhei em empresa desse tipo, sabe? Eu trabalhei em empresa de sistema de telemarketing, sabe? Então eram empresas pequenas, enfim. E aí eu disse, meu Deus do céu, será possível que não consigo compartilhar nada com ninguém? Aí um conhecido meu, que trabalha na TW, né, que é ThoughtWorks, é o cabeça dessas duas iniciativas. O Acelerador Inclusiva são pessoas com deficiência, exclusivamente com deficiência, que eles pegam para botar no mercado de trabalho, tá? E o Aceleradora Ágil são profissionais que não são do ramo de TI e que estão fazendo migração de carreira. Tá? E eu tive a oportunidade de mentorar nessas duas situações duas pessoas que eram back-end, tá? Eu sendo designer. Então, eu consegui agregar um bocado, consegui aprender muito mais, provavelmente, do que eles, tá? E aí você entende que tá próximo das pessoas, de ensinar, é outra forma de aprender, tá? Então, por exemplo, escreva texto, compartilhe com outras pessoas, façam grupos de estudo. Telegram tem muito grupo bacana para aprender as coisas. Discord tem outros. Então, saiam desse meio de só medium, sabe? Expandam. O lance é a diversidade, sabe? Ir atrás de quem que você vai aprender mais. Assim, o inesperado vai lhe ensinar. E aí o lance do network, né? Para quem está começando, ó, fulano,
admiro teu trabalho, tu pode compartilhar comigo alguma coisa, algum material, sabe? E vai na humildade que a turma ensina. E até já fazendo uma emenda nessa parte do network, foi também muito o que motivou a mudança da estrutura desses papos. Antes eu transmitia até direto para o YouTube e era eu e a pessoa. E aí, boa parte também sempre do fórum da comunidade foi pessoal assistindo depois. Mas essa mudança veio muito para ter essa pegada de network. Porque hoje, agora, somos aqui 10 pessoas nessa sala, né? E eu acho que eu não viso muito nesse projeto aqui ter 100 pessoas aqui. Eu acho que aqui 10 pessoas, cara, tem gente muito interessante, com perfil muito interessante, com muito conhecimento, que já dá uma boa troca de ideia, né? Então, daqui a pouco eu vou estar lançando um formulário de feedback, então, para poder até. Eu vou dar contexto mais à frente, mas para tirar foto nossa, fazer marcação e tal, é uma boa oportunidade também de se conectar com pessoas diversas e contextos diversos e aprender também de uma forma diferente, né? E outra coisa é aprender praticando, né? Por exemplo, existe. Eu acho que aqui vocês têm um projeto de ONG, né? De fazer, é, ser voluntário, né? De ONG Sim, para fazer esse software. vira e mexe eu abro assim, um projeto, um grupo de estudo e puxo alguma ONG para ter um case real. É, também, isso é outra forma, né? Então, por exemplo, não tem grupo de estudo. Quem sabe uma pessoa daqui, ao invés de esperar o Vitor puxar, só tá lá na comunidade, a galera queria ajudar tal ONG. Vamos montar um grupo aqui para ajudar. E aí, sabe, ver se botar a mão, a cara mesmo, assim, para bater, porque senão, meu amigo, se depender, por exemplo, existe um ponto que faculdade ela vai trazer muito uma visão superficial, né? O mundo real é muito mais complexo e provavelmente a faculdade não vai te ensinar o que é real. Eu digo porque, no caso, as duas faculdades que eu fiz, a de licenciatura, eu batia, eu discutia com a professora de didática técnica de ensino, porque ela fez mestrado não sei onde, e achava que as escolas brasileiras eram maravilhosas. Assim, professora, a senhora está em que local do mundo? Não é tão simples assim não, sabe? E aí, chegando no mercado de TI, é a mesma coisa, né? A turma fala muito de agilidade, que prega agilidade de maneira muito acadêmica, é muito bonito na realidade, na, na, na academia, mas na realidade às vezes não é tão simples feito na cartilha, sabe? É muito mais complexo, é muito mais dinâmica a coisa. E até fazendo um ponto disso da agilidade, né? O pessoal fala da agilidade, modelo Spotify e tudo mais. Só que esse é um modelo que eles fizeram para eles, já não significa que vai servir para todo mundo, né? Sim. Existe um ponto que, assim, eu me queixei já várias vezes e as pessoas sempre me retrucam, né? Que é o termo de equipe de desenvolvimento, tá? Eu acredito que hoje, no caso, para as empresas que dão muito mais importância ao desenvolvimento e só negam o designer ou o pessoal de testes, usar equipe de desenvolvimento talvez bote mais peso para um lado do que para o outro. Tá? Então, é uma queixa aí que eu tenho minha, mas eu sei que equipe de desenvolvimento é todo mundo que desenvolve, mas na prática, a turma, vamos tirar tá atrasando, vamos tirar uma equipe, o pessoal de design é o primeiro a ser botado de lado. Aí depois vem o pessoal de testes, e aí a equipe de desenvolvimento segue, de desenvolvedores segue fazendo. É exato, o Flávio falou bem aqui. Os devs levam sempre o mérito, né? Sim. Aí, emendando nessa parte, né, para quem está entrando, está buscando o primeiro projeto, quais dicas que você dá assim para ter um portfólio, mas aí também até para quem não ainda vai atuar diretamente com acessibilidade ou consegue, o que você também dá de dica para essa pessoa já agregar acessibilidade no portfólio dela? Cara, primeiro de tudo, a gente tem que ter portfólio com propósito, né? Aí, quando você está falando de portfólio, se você, por exemplo, você quer ser um designer de conteúdo, seu portfólio tem que trazer isso, né? Não vou encher um portfólio de N projetos que para você parece muito vazio, tá? Quando a gente está falando de acessibilidade,
o principal de tudo é você trazer a pessoa com deficiência para o seu lado, tá? Então, se você quer fazer um projeto, faz o projeto, testa com a pessoa com deficiência, mostra os resultados, tá? E é o mais importante, em portfólio, a gente não vai mostrar só o universo perfeito, a gente tem que mostrar projeções futuras e lições aprendidas, né? Então, testa com a pessoa com deficiência, não precisa nem refazer o projeto todo. Projetou ali, testou, pegou as lições aprendidas, mostra as coisas, o desenvolvimento. Se você tivesse que refazer, você faria e mudava algumas coisas, sabe? Então, mostra além da carcaça bonita, sabe? Os erros, né? Que é o principal. E como você lida com esses erros, né? O problema não é o erro, né? Como você vai desenrolar com isso. E até emendando com uma pergunta final essa de erro, quais erros que você cometeu lá no seu começo que hoje você daria risada? E aí já está até trazendo um tom mais também de recomendação, né? De aprender com seus erros aqui, pessoal. Primeiro de tudo, o projeto não é seu, tá? E aí, o projeto não sendo seu, não se ofenda quando alguém criticar. Agora, claro, né? Existem tons e tons de crítica, né? Por exemplo, eu já escutei desenvolvedores, não, isso tá uma merda. Eu olhei pro cabo e disse, meu amigo, merda como? Me diga aí. Que falar que tá uma merda, eu não consigo melhorar em nada. Aí a pessoa se toca, sabe? Que não foi uma coisa que ajudou em nada, só fez me ofender, tá? E outra coisa, evite frustração, tá? Tome cuidado com frustração, porque isso destrói a sua cabeça. E aí, não conseguiu entregar como você queria, infelizmente é isso. Bola para frente. Na próxima vez você tenta e tenta de novo, porque se você ficar matutando isso de não vou conseguir fazer porque tal coisa, começar a levantar problemas, essa frustração vai destruir seus neurônios, acabar com sua saúde mental, vai lhe deixar muito triste e não é saudável, sabe? Boa. Wagner, a gente está caminhando aí aqui já para o nosso final. Deixei aqui no chat o link do nosso formulário. Lá vai ter para o pessoal aí estar avaliando o papo, trazendo sugestões futuras. E eu adicionei um campo no final, que é para o pessoal deixar tanto o Instagram quanto o LinkedIn. Que aí agora eu vou pedir para quem quiser abrir câmera, tudo, tirar aqueles famosos prints. Que aí eu vou estar compartilhando amanhã nas redes sociais da comunidade. E aí vou estar marcando o pessoal que quis, né? Vai estar tá colocando ali. Se não quiser, tudo bem, a gente não é obrigatório, então sintam-se sempre à vontade, confortáveis ali. Mas para poder trazer também essa visibilidade aí, pessoal da comunidade. Ô, Vitor, o Gemerson fez um adendo aqui, ó. No nosso trabalho, no caso, o Gemerson é meu colega de trabalho de outro time, a Oh, gente se bate as cabeças de vez em quando. Antes de Wagner chegar, eu já consegui fazer uma interface que não estava boa quando coloquei outro colaborador, que era daltônico, para usar o Figma. caraca. Tu quer falar mais um pouquinho, Gemerson, sobre isso? Olha, foi uma experiência assim bem curta, porque foi um processo final de uma tela, mas durante as validações ali, durante o processo de homologação e etc., ocorreu um questionamento, e isso estava me incomodando. E aí, quando eu trouxe esse questionamento, né, o, o arquiteto, que era a pessoa responsável pelo projeto, para ele estava tudo certo. O problema é que a maioria das vezes os arquitetos eles são compostos com background de back-end. E aí eles não têm essa visão holística que um front-end teria. E aí nisso eu, do lado dele, que eu sentava ao lado, pedi para um outro colaborador que eu sabia que era daltônico para usar aquela tela no Figma. E aí foi nesse momento que aconteceu o choque das realidades, porque ele disse, bicho, eu não consigo entender o que é isso aqui. Eu não consigo ver isso e isso. Para mim, isso tá cinza e isso tá cinza. E isso daqui, eu não consigo enxergar direito, mas eu tenho noção já que isso acontece. Então, são realidades diferentes. E aí, quando você traz isso à tona, as pessoas, elas meio que se chocam, sabe? Hum, O Jameson falou um negócio que aí me lembrou outro. Nessa empresa que eu trabalhei de gestão de fila,
a gente fazia muito dashboard, né? Gestão de fila, para vocês que não conseguiram entender ainda, quando a gente fala de gestão de fila, quando você vai num banco, aperta no totem lá e sai uma senha. Aí essa senha é chamada num painel que é utilizado pelo atendente, que tem um gestor que está olhando lá. Então, todo esse sistema é bem complexo isso. E aí aconteceu que a gente fazia muito dashboard. A gente tinha cores específicas e um programador não sabia que era daltônico e ele fez a interface bem errada, assim, as cores bem distantes do que estava, né? Que aí eu só botava cor X, cor Y, pelo nome, e aí ele pegava as cores que achava, né? Um programador, pelo menos as experiências que eu tenho, não gostava muito de ler o que o designer escrevia, a turma olhava muito imagem e subentendia o que achava, né? E aí a gente descobriu que ele era daltônico, ele nem sabia que era, que é por causa disso. E aí comecei a colocar hexadecimal. Davi, o nome dele. Caramba. É, Bem, uma experiência assim, bem diferente, né? Gente, alguém também quer aproveitar e fazer alguma pergunta? Tenha à vontade. Bom, a princípio, acho que ninguém. Eu vou estar tirando aqui o print. Aí quem colocar lá no formulário e tudo, eu vou estar fazendo a marcação depois nas redes sociais. Então, vamos lá, 1, 2, 3 e... Ui. Só tirar mais uma para ter aquela certeza. Deixa eu... Um segundinho. Eita, a Carolina até abriu a câmera, então, ó, reforça até mais a ideia de tirar mais uma aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. E calma aí que travou. Foi. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Uma boa noite, bom descanso para vocês. Em breve aí teremos mais papos, então sinto sempre à vontade aí para estar voltando. Tchau, tchau. obrigado, viu, pessoal, pela oportunidade aí. Boa noite.